Nos diz assim a palavra do Senhor: e morreram também ambos, Mahlon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Olhe para mim aqui, porque talvez essa seja uma palavra extremamente atualizada. O que a Bíblia está relatando aqui é a morte dos homens. Ela vai contar a história de uma família que vai se reduzir a 2 mulheres valentes, que vão tomar algumas decisões juntas. É importante nós observarmos qual é a mensagem deste contexto, para que possamos aplicar na nossa vida. Ao olharmos essa mensagem mais de perto, talvez vai ficar um pouco mais claro que decisões nós precisamos tomar para levarmos a nossa vida para o próximo nível. E o texto começa falando da morte dos homens. Que homens morreram? Todos os homens daquela família. Elimeleque, o chefe de família, morre primeiro, logo depois seus 2 filhos acabam morrendo. O que vai sobrar nessa história são 3 mulheres. Mas a primeira mensagem, ela fala da morte do mundo masculino, da masculinidade. Eu sei que para muitas mulheres hoje tem sido um grande desafio lidar com os homens pós-modernos, porque ao longo do tempo a masculinidade desses homens foram se perdendo. Eles foram inevitavelmente se enfraquecendo, perdendo a voz ativa, a postura. E muitas mulheres olham para seus esposos e, por mais que a senhora queira ser despachada, ser alguém autossuficiente, está na essência da mulher. E por favor, eu não sou machista. Quando ela pega um companheiro para ela espera que ele também seja um protetor, um provedor, um procriador, um cabra macho. E hoje muitas mulheres olham para seu esposo e parece que os homens morreram. Não morreram fisicamente, mas morreram emocionalmente. Quem aqui é solteira, levante a mão. Ai, solteira, você sabe o que eu estou falando. Arrumar um homem hoje é quase como ganhar na loteria. Certo? Achar um homem. Ah, pastor, qual é o primeiro requisito para eu casar com um homem? Achar um. Se a senhora achar um, não sai de perto não, senão quando voltar está ocupado. Pode notar, muitos homens se enfraqueceram em seus posicionamentos, em suas posturas. Eu não estou falando de machismo não, estou falando de companheirismo. O texto começa narrando isso. Mulheres estão ficando sozinhas. É a história do livro, que não é o primeiro livro que leva, né? Um dos únicos que leva o nome de uma mulher na Bíblia. Quando nós olhamos para este livro e para esta mensagem, nós vemos que provavelmente ele busca falar da solidão feminina, de mulheres tendo que tomar a frente, de que tendo que agir, que tendo que ser valente muitas vezes para cumprir e fazer papéis que em tese não era delas, ou não seria delas. E muitas mulheres se sentem sobrecarregadas com isso. No começo pode até parecer legal, a senhora toma a frente de tudo, paga a conta, resolve todas as coisas, tem um dinamismo para resolver tudo, e isso traz um empoderamento sensacional, mas traz junto com esse empoderamento um cansaço, uma fadiga, uma sensação que esse tipo de atividade está mais para revezamento do que propriamente para assumir uma liderança de forma permanente.
porque a proposta bíblica sempre foi a parceria, onde os dois seriam parceiros, revezando muitas vezes um ambiente de cansaço, sabe? Como alguns pássaros que voam em ambientes cujo qual o da frente, assume a responsabilidade de segurar o impacto do ar para que o de trás consiga voar no vácuo. E depois de um tempo, aquele de trás vai para frente para segurar o impacto. Se você hoje busca essa autossuficiência de comando total o tempo inteiro, saiba que isso trará consigo uma grande fadiga, e que já mulheres que já conquistaram este caminho buscam hoje desfazer, e muitas vezes fizeram um caminho sem volta, porque na emancipação e o crescimento feminino, os homens parecem que encostaram na sombra das mulheres e não estão querendo mais nada. E eu não estou aqui falando mal da minha turma, não. Eu só estou dizendo uma grande realidade. Posso ouvir um amém? Então o texto começa dizendo: num ambiente onde os homens estão morrendo, num ambiente onde os homens estão faltando, mulheres vão aparecer. E é aí que entra a história de valentes. Quantas mulheres nós vamos ver nessa história? 3 mulheres vão fazer parte desse cenário. Uma senhora chamada Noemi e 2 mais jovens um pouco, chamada Orfa e Ruth. Qual é a segunda mensagem que eu quero ver com vocês hoje aqui? É que há diferença entre mulheres e meninas, entre mulheres e mulheres. O texto vai separar de uma forma muito intensa, muito forte, o comportamento de 2 mulheres, que talvez hoje pode refletir 2 fases da sua vida, 2 épocas da sua história, 2 fases da sua vida profissional, 2 fases de sua vida na caminhada de fé, 2 fases de uma esposa, 2 fases de uma namorada. O propósito aqui agora é mostrar 3 mulheres, onde 2 vão representar as fases muitas vezes que se enfrentam. O texto começa a falar de dificuldades, com o desaparecimento da postura masculina, quando as mulheres começam a vir à tona, tomando as decisões, ocupando uma sobrecarga de trabalho e de atividades, inevitavelmente a fadiga, o cansaço começa a aparecer, os problemas começam a aparecer. E quando os problemas aparecem, valentes, saiba que uma das funções da vida, do futuro, é estabelecer um ambiente de seleção, para cujo qual apenas as valentes e as fortes vão passar. A vida se encarrega disso. Se você pensa que a adversidades é uma coisa apenas sua, que há um complô no ambiente espiritual contra você, não. O que a Bíblia está dizendo é que quando a sobrecarga vem, quando as atividades vêm, inevitavelmente ela traz consigo suas demandas, seus problemas, e é isso que nós vamos ver, a diferença entre mulheres com M maiúsculo e mulheres com M minúsculos, como meninas. Porque diante das mesmas adversidades, algumas se comportam como mulheres de Deus, como mulheres fortes, dinâmicas, que irão encarar e vencer os problemas, enquanto outras irão se comportar como meninas, não conseguindo sobreviver a nada, criando um ambiente de competitividade onde deveria ser de parceria. Porque nada pior, se já é ruim ter um menino num relacionamento, como talvez seja o seu namorado ou o seu marido, pior ainda é ter 2 meninos juntos, um menino e uma menina, os 2 com comportamentos infantis.